Pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente vai começar uma pequena série sobre modelos de crescimento econômico. Então vamos começar falando sobre os fatos empíricos e depois a gente vai falar um pouco sobre os modelos, como esses modelos conversam com os fatos empíricos ou desconversam, né? Tem os modelos que desconversam, a gente vai ver. Até chegar no estado das artes hoje, como é que a gente entende essa coisa do crescimento de longo prazo. Então, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é, eu não estou falando aqui do crescimento de, o ano de 2019 o Brasil vai crescer, não sei, 2%, 1,5%, ou naquele trimestre saiu o PIB. Não estou falando desse crescimento, nós estamos falando de noções de longo prazo, desenvolvimento de longo prazo. Por que, por exemplo, hoje os Estados Unidos têm uma renda per capita que é, sei lá, 5 vezes a brasileira? O que explica essa diferença, né? O que explica essas disparidades de renda per capita que refletem, na verdade, taxas de crescimento de longo prazo muito distintas, né, entre os países? Então, o primeiro fato a gente notar é que, sei lá, 100 anos atrás, quando a gente começou a ter algum tipo de dado minimamente confiável, a renda entre os países já diferia, mas não diferia tanto quanto ela difere hoje, tá? 100, 150 anos atrás. A disparidade de renda entre países aumentou. Entre cidadãos do mundo, não, porque tem alguns países que nos anos mais recentes são muito populosos e esses países começaram a crescer muito rápido. China, por exemplo, né? Então, a desigualdade de renda entre os cidadãos do mundo está diminuindo. Mas não está acontecendo o que alguns modelos econômicos previam, que é uma convergência da renda per capita entre países, tá? Quando você conta cada país, sei lá, um país pequenininho conta como um, e a China também conta como um. Quando você faz a conta dessa maneira, a renda não está convergindo. Houve convergência em direção à renda dos mais ricos em alguns poucos países asiáticos. E a gente vai dos chamados tigres asiáticos. Alguns deles convergiram muito rapidamente. Na Europa também teve um país que deu uma explodida no crescimento assim depois da Segunda Guerra Mundial e acabou convergindo até mais à frente, na verdade. Dos anos 80 ele deu uma acelerada e hoje tem uma renda per capita super alta, que é a Irlanda. A gente vai falar um pouquinho sobre o caso da Irlanda. A Irlanda teve taxas de crescimento dos anos 80 para frente, estupidamente elevadas. E a Irlanda era muito mais pobre que a Inglaterra e hoje tem uma renda per capita parecida, talvez um pouquinho mais alta que a da Inglaterra. Então os fatos são esses. Tem grupos de países que conseguiram crescer muito rapidamente, né? Lá na Revolução, um pouquinho depois da Segunda Revolução Industrial, 1850 por aí. Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos e aí um pouquinho depois o resto da Europa aceleraram. Pá! O resto ficou para trás e ali começou a grande divergência de renda. Chega no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, esses países continuam crescendo bastante, mas aí você vê outros países mundo afora também crescendo a taxas boas. E aí depois uma estagnação do crescimento da renda per capita natural em quase todo o mundo, com a exceção dos chamados tigres asiáticos, que continuam crescendo a taxas bastante elevadas. Então esse é um panorama mais ou menos empírico. Há muita divergência de renda ainda, não houve convergência de renda per capita entre os países. Sobre crescimento, eu acho que uma coisa importante a te lembrar é o seguinte: crescimento é um troço exponencial. Se eu tenho um PIB de 100, aí eu cresço 2% no ano, meu PIB vai para 102, PIB per capita, tá? Por habitante. Aí se eu cresço 2% no outro ano, o meu PIB não vai para 104, ele vai para um pouquinho mais do que 104. Se eu cresço mais 2%, ele não vai para 106, ele vai para mais do que isso daí. Por quê? Porque é multiplicativo, né? Então como é que a gente faz essa conta? A gente faz 100 vezes 1,02, que é o crescimento de 2%. Aí no outro ano, eu pego esse número que é 102 e multiplico por 1,02, de novo. Né? E vou acumulando. Quando você faz essa continha, se quiser, faz na calculadora ou senta no seu computador, faz no Excel essa continha. Vai multiplicando, né, um número base lá qualquer, 100, por 1,02 e vai crescendo esse número. Você vai ver que muito rapidamente essa curva faz Então o crescimento é um bicho exponencial. Isso significa que é importante taxas pequenas de crescimento, não muito altas de crescimento, mas por um período longo de tempo, vão fazer milagre com a tua renda per capita. Isso a gente tem que ter em mente, assim, essa coisa de, precisamos crescer 4%, 5%. Não, a gente precisa crescer, sei lá, 3%, 2,5%, consistentemente, por um século. Isso vai fazer a grande diferença.
Eu fiz essa conta, aliás, eu olhei para o Brasil, olhei para os Estados Unidos. Fiz essa continha de taxa de crescimento de longo prazo. O Brasil, em 1800, e o dado que a gente tem lá de 1850, o Brasil tinha renda per capita mais ou menos metade dos Estados Unidos. Um pouquinho, por volta da metade dos Estados Unidos. E hoje a diferença é um fator de 5. Quando você olha as taxas de crescimento médias da renda per capita desse período, a dos Estados Unidos dá 1,8, mais ou menos, da renda por habitante, e a do Brasil dá 1,2. Não parece uma diferença tão absurda, mas de uma razão de 2 de renda per capita dos Estados Unidos, seu dobro, ela passou a ser 5 vezes maior por causa dessa diferença pequena de crescimento médio anual. Ou seja, precisa de consistência. E depois a gente vai discutir as políticas econômicas que ajudam a gente ter um crescimento de longo prazo mais constante, né? E a taxas um pouco mais elevadas. Mas não precisa desse negócio de crescer 5%, você cresce até, tem país que cresce, a China, cresce uma década e meia, a renda per capita 6%, mas depois vai esvaziando, esse crescimento vai perdendo fôlego, é natural que ele vá perdendo fôlego. O importante é a gente ter qualidade na política econômica, qualidade institucional, para essas taxas se manterem por um período longo de tempo. O tal do voo do galinho que mata, sobe 3% no ano, aí no outro ano 0%, aí depois cai 1%, aí depois sobe 2%, aí 0%, aí vem a política econômica boa, aí sobe alguns anos 3%, aí depois vem, troca, o governo faz uma política econômica ruim, aí sobe 0%. Aí não dá para ir para frente, né? A gente precisa de constância no crescimento. Fato empírico 2, né? Fato algébrico, digamos assim, é essa coisa do crescimento ser uma variável exponencial. Então, ao longo do tempo, pequenas diferenças fazem muita diferença. Sobre modelos, né? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar brevemente sobre o modelo de crescimento exógeno. Então, esses são os modelos que surgem ali nos anos 40, depois o modelo mais famoso é nos anos 50, o modelo de Solow, né, do Bob Solow, Robert Solow, ganhou o prêmio Nobel, está vivo, né, velhinho, mas está vivo. E o Robert Solow, o modelo do Bob Solow era um modelo em que, bem básico, em que ele falava, olha, tudo que é produzido com capital e com trabalho. Eu consigo, olhando nos dados, ver mais ou menos, ele tinha os dados, tinha dado para os Estados Unidos naquela época, né, não tinha dado para outros países aí, no meio dos anos 50. Eu consigo ver o quanto o capital contribuiu para o crescimento e o quanto o trabalho, né, horas trabalhadas, contribuiu e aumento da força de trabalho contribuiu para o crescimento. Eu consigo separar esses dois caras a partir dos dados que eu tenho de força de trabalho e a partir dos dados que eu tenho de investimento, de capital. Aí eu tenho o dado do PIB. Então eu consigo olhar, olha, como que evoluiu o investimento? As máquinas, digamos assim, construções e tal. Evoluiu assim. Como que evoluiu a participação das pessoas no mercado de trabalho e horas trabalhadas? Evoluiu assim. Bom, se o PIB final que é produzido é uma combinação um pouco dessas coisas, né? É uma combinação de capital e de trabalho, eu consigo ver como o PIB evoluiu a partir dessas duas variáveis. Eu consigo ver como o PIB por cabeça evoluiu a partir dessas duas variáveis. Então é essa conta que o Bob Solow faz, e quando o Bob Solow faz essa conta, ele chega no resultado surpreendente de que uma parte enorme do crescimento do PIB não é explicado nem pelo crescimento do capital, do estoque de capital, ou seja, dos investimentos, nem por horas trabalhadas. Fala assim, então o resíduo do modelo de Solow, né, que eu chamo resíduo de Solow, que é essa parte aí que é o tamanho da nossa ignorância, ela explica muito do crescimento. Aí a gente começou a chamar esse bichinho aí, esse animal, de produtividade total dos fatores. Eu posso ter certo montante de capital e uma certa quantidade de horas trabalhadas e trabalhadores, juntá-los de uma maneira muito ineficiente, né? Eu posso mandar o cara fazer um negócio que ele não é bom de fazer, por exemplo. Ou pegar um capital, um tipo de máquina para fazer uma coisa, mas aquela máquina é melhor para fazer outra. É isso que a gente chama um pouco de eficiência, né? É essa que é a noção de ineficiência, vem de uma combinação ruim dessas coisas, né? Do capital com o trabalho. Então hoje a gente sabe, você pode pegar, tem países com estoque de capital parecido, horas trabalhadas parecido, e inclusive nível de capital humano, que foi uma variável que entrou na brincadeira um pouco depois, também similar, e a renda por cabeça, no final das contas, é super diferente. Mas como é que você explica isso? Produtividade. O problema com essa teoria é que justamente a parte mais importante a gente não sabe explicar, que é por que alguns países são mais produtivos do que o outro. No Solow, na interpretação tradicional do Solow, e de novo, isso aí tem 60 anos já, né? A ideia é que essa produtividade era alguma coisa que, quase que um maná cai do céu, uma coisa, a tecnologia que você importa das descobertas científicas que acontecem na universidade. Então você vai ter
função de produção, que é o nome técnico desse bichinho aí, mais alta, né? Ou seja, você com a mesma quantidade de capital e trabalho, você consegue produzir mais, porque você tem acesso a melhores tecnologias. Mas da onde vêm essas tecnologias? Por que você tem acesso às melhores? Por que as pessoas não conseguem copiar? Isso surge uma opção de questão. Mas a ideia inicial, quando o Solo chega a esse resultado surpreendente de que a parte talvez mais importante não seja nem capital nem horas trabalhadas, e sim essa coisa que a gente chama de produtividade, né, que é o tamanho da nossa ignorância. Nesse momento eu falei assim, olha, isso aqui é tecnologia, né, lá nos anos 50, anos 60, e é explicado por diferenças tecnológicas. A gente vai ver que a história não é bem assim, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo aula. Tá bom? Então vejo vocês na próxima semana. Vamos continuar nosso papo sobre crescimento e desenvolvimento de longo prazo. Curte, espalha, aperta os botãozinhos, se matricula, faz tudo o que você tem que fazer aí embaixo e visita a gente também nas outras mídias sociais, visita o blog, visita o Instagram e etc. Um abração para vocês, tchau!